Com bastante alegria. Que Deus o abençoe. Que venha a palavra do céu nesta manhã. Amém. Bom dia. Rapaz, eu ainda não sei. Na verdade, eu sei. É toda vez que eu subo aqui, minha boca seca. Isso é bom, né? Só que hoje eu estou mais nervoso do que nunca. Isso é um sinal que Deus quer falar. E vai falar. Abra sua Bíblia aí. Em Hebreus. Hebreus 10, versículo 19. Ontem à noite eu recebi essa incumbência através do nosso diácono. E, assim, o homem, ele planeja tudo, ele tem muito plano, ele acha que pode alguma coisa, né? Mas Deus é quem dá a direção, Deus é quem faz a sua vontade, do jeito, na hora e como Ele quer. E aí eu lembro que o diácono perguntou, você por acaso tem alguma mensagem? E pela misericórdia, eu falei, não, diácono, tem alguma coisa assim. Mas não é alguma coisa que eu quero. É alguma coisa que o Espírito Santo de Deus quer. Porque afinal de contas, todas as vezes que nós pela misericórdia subimos a esse lugar para ministrar a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus tem interesse em falar com você, tem interesse em falar comigo. E toda vez eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar em particular com alguém. Existem pontos altos na palavra de Deus, você observa que mediante uma pregação, tem alguma coisa, Kleber, que mexe com você. Diácono, tem alguma coisa que mexe com você, tem alguma coisa que mexe. E assim o Espírito Santo de Deus, ele fala com todo mundo. Mas não é aquilo que nós, apesar de nos preocuparmos em ter alguma coisa, em buscar alguma coisa, não é nós que escolhemos, é o Espírito Santo de Deus. E não foi diferente. E ontem eu passando uma mensagem, e do nada me deparei com outra. E me deparei com outra mensagem, falei assim, caramba, não é nada daquela, é essa. E eu quero fazer uma pergunta a você antes. Presta bem atenção, porque essa pergunta já foi feita várias vezes. Mas cada vez que ela é feita de uma forma diferente. Eu tenho, não sei você. Você tem promessa de Deus na sua vida? É pouca gente que tem. Eu tenho, então vou levantar minha mão. Você tem promessa de Deus? Quantos aqui sabem que tem promessa de Deus? E quantos aqui prometem alguma coisa a Deus para ter uma promessa de Deus? Às vezes nós muito fazemos promessa a Deus porque queremos alguma coisa de Deus, né? E com respeito a isso, é preciso você permanecer firme na sua fé. Na sua fé de caminhar. Estava conversando com o Alex ali, e ele falou, rapaz, eu sou muito ansioso. Quem não é, né? Mas nos dias de hoje. E a ansiedade, ela é uma inimiga da fé. Porque Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que... Quem tem ansiedade não tem paciência, né? Não sabe esperar, né? Então, como eliminar essa ansiedade? Em todos os sentidos da sua vida, eu vou exagerar. Porque o homem de Deus vive pela... O homem, a mulher de Deus vive pela fé. E é sobre isso que eu quero falar com você, eu não, o Espírito Santo, porque isso me encorajou. Muito é difícil a caminhada da vida, tem muito pouco tempo, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus bota num pacote assim e bota dentro do seu coração, porque eu tenho certeza que você tem promessa de Deus e tem promessa para fazer a Deus. Você já não fez, eu acredito que já fez. Vamos ler então? Hebreus 10, 19. Eu quero que você preste bastante atenção em cada palavra desse texto. Vamos ler pausadamente.
Tendo, pois, irmãos, ousadia, ou seja, coragem, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, ou seja, pelo seu sacrifício, pela sua morte. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que hoje, o que é a casa de Deus hoje? É você. Uma pausazinha. Naquele tempo, o povo, no Antigo Testamento, o povo tinha intermédio a Deus através do sumo sacerdote, né? Que intercedia, não é isso, diácono? Intercedia pelo povo. E o povo entrava no Santo dos Santos? O sacerdote que entrava, né? E aí Jesus, pela sua morte, ele agora assume o papel de sumo sacerdote. Só que a casa de Deus agora é você. Pelo sacrifício de Cristo, Deus habita em você. A palavra diz que nós somos o templo. Então, confere isso. Amém, irmãos? Só para você entender. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de... A sua Bíblia também diz fé? Isso. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Falei que o nosso corpo é o templo, né? E lá em 1 João diz, 1 João 1,9 diz que se confessarmos de nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e fazer o quê? Nos lavar de toda injustiça. Para que você acredite que o Espírito Santo de Deus possa habitar nesse templo aí. Amém? Então o Espírito Santo de Deus vai te conscientizar para você não ter aquele negócio, como a gente falou aqui na aula hoje. Ai, poxa, às vezes a gente fala, não, Deus não habita em mim, eu fiz isso, igual uma irmã falou. Ai, eu tenho medo de falar, às vezes eu falo um palavrão assim, ai meu Deus, será que Deus não vai falar comigo? O Espírito Santo de Deus está aí para isso, para te purificar, para que ele habite nesse templo. Amém? Que aí você entendeu. Retenhamos firme, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Na sua versão está dizendo isso? Vamos ler de novo, quero que você leia comigo. 23, vamos lá. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Continuando, 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes se vai aproximando aquele dia. Deus querido e santo, poderoso, muito obrigado pela tua palavra. Eu sei, Senhor, que só em ler a tua palavra, o teu Espírito já falou a alguém aqui hoje. Eu tenho certeza disso, porque a tua palavra disse que ela não volta vazia, e ela alcança, Deus, todo o resultado para que ela foi mandada. Eu tenho certeza, sim, Isaías falou. Senhor, em nome de Jesus, agora, Espírito Santo, vem completar aqui aquilo que tu quer falar nessa manhã para nós, nos ensinar a permanecer firme na nossa fé. Que não seja a minha boca, eu não sou nada, mas o teu Espírito é tudo que nós precisamos para estar firmes até, como diz a tua palavra, aquele dia. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Irmãos, nós passamos muitos momentos em nossas vidas, mesmo na caminhada. Pregar domingo de manhã, de uma certa forma, assim é bom que a gente só fala para crente, né? Só fala para quem é de casa. Então a gente pode ficar bem à vontade. E o Espírito Santo de Deus, ele
sempre está nos alimentando a nossa fé, porque duro é a caminhada, difícil é a caminhada. E nós gostamos muito de ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, principalmente quando é promessa. Promessa de Deus é muito bom, irmãos. A gente ouvir promessa de Deus na palavra, ou até um profeta, né? Kleber, eis que vejo você com a chave de um carro, e não é legal isso? Quem não gosta disso? Gente, quem não gosta, gente? Olha, irmã, aquela casa, né? Não foi assim? Então a gente ouvir as promessas de Deus é muito bom, ainda mais quando as promessas nos interessam. Nos alimenta, faz crescer nossa fé, né? E a gente fica, não, agora eu vou caminhar porque Deus prometeu. Isso pela confiança que nós cremos num Deus que promete, porque a palavra de Deus diz, lá em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e muito menos filho de homem para se arrepender. Nós falhamos nisso. Muitas vezes a gente promete uma coisa, a gente esquece, não é? Por mais que você, não, pô, eu tenho palavra, eu sou homem, mas às vezes você esquece, principalmente às vezes quando é com filho, né? Mas Deus não é filho de homem para que se arrependa. Não, homem para que minta, nem filho de homem. O que ele prometeu, você tem certeza que ele vai cumprir? Você tem certeza mesmo? Porque pela sua resposta, o que ele prometeu, ele não vai cumprir não, irmão. Desse jeito não vai não. Então eu vou falar só para mim, tá? Porque eu sei as promessas de Deus na minha vida. Você sabe na sua? Porque o que ele prometeu, agora sim. Quando você fala isso, você mesmo se compromete em crer e perseverar naquilo que Deus prometeu para você. Porque não é como um passe de mágica. Se Deus te prometeu uma coisa, Ele vai trabalhar na sua vida, mas você precisa crer. Você precisa caminhar. Você precisa também fazer promessas a Deus e, o melhor, cumprir essas promessas de acordo com o desejo do seu coração. E como de fato, em particular, eu tenho promessa de Deus e tenho promessas para fazer a Deus. E só o Senhor sabe da dificuldade do Maurício, assim como sabe da dificuldade de cada um. Mas quando o Senhor fala contigo que você é o escolhido para aquilo, não tem jeito, é você. Da mesma forma que ele escolheu Jonas para ir a Nínive. O que Jonas falou? Não, Senhor, não vou não. E Jonas até tentou correr para o outro lado, né? Tinha outra pessoa que Deus podia chamar? Teoricamente tinha. Mas quem foi que Deus escolheu? Então tinha que ser Jonas, né? Então quando Deus tem promessa na sua vida, Ele não tem só promessa de tudo que você quer, não. Você tem que fazer alguma coisa. E uma das coisas certa, que eu tenho certeza que está na palavra de Deus, é o ide, né? E muita gente não gosta de ir. Não quer ir. Só quer aquele ditado que a gente está cansado de ouvir, né? Venha a nós o vosso reino, né? Só quer isso. E você precisa permanecer firme na sua fé, para que Deus cumpra a necessidade, o propósito dele na sua vida, e para que ele cumpra o propósito que você quer que Deus faça. Porque também tem isso. Também existe isso. A palavra de Deus diz que tudo o que pedires ao Pai, crendo em seu nome, o recebereis. Isso quer dizer que tudo o que pedir, você só pede aquilo que você quer. Você só pede a Deus aquilo que você quer. E engraçado que o que você quer tem que ser prioridade.
Mas e o que Deus quer de você é prioridade? Deus sonda os corações. Ele sabe qual é a sua necessidade. Deus tem uma grande obra, diácono Rogério, na sua vida. Mas se você não se atentar e não voltar à presença de Deus, ao querer de Deus, essa grande obra vai se cumprir na sua vida? Ou você vai fazer barganha com Deus? Você só vai se colocar na presença de Deus se Deus fizer o que você quer. Certa vez eu falei para alguém, é até uma frase que eu criei na minha cabeça e eu acho que é assim, eu aceito assim. Para que Deus faça na sua vida, é necessário você fazer primeiro para Deus. Porque tem horas que nós pensamos e queremos que Deus seja, como já foi falado aqui, o nosso mordomo. Queremos que Deus seja o gênio da lâmpada, né? Aquela lâmpada lá daquele filme que a gente esfrega e sai o gênio, pá, faça 3 pedidos. Que bom se fosse assim, né? Que bom se fosse desse jeito. E essa passagem me faz lembrar de uma história, falando em gênio da lâmpada, me lembrar de uma história muito interessante, que vai casar justamente com esse texto. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Reis. 1 Reis 2, ou melhor, 1 Reis 2, vamos resumir aqui, porque o tempo é pouco. Fala de um homem chamado Eliseu. Um homem que teve essa, se a gente for entender aí, não foram 3 pedidos, não. Foi um pedido só. Mas ele teve a oportunidade de pedir alguma coisa. Foi dado a ele, pede aí o que você quiser aí. Pede o que você quiser. O profeta Elias falou para ele, vai lá, Eliseu, pede o que você quiser aí. Pede o que você quiser e te será feito. Imagina se você ouvir isso hoje, crendo, tendo fé, perseverando. Parece Deus em forma de um homem de Deus para você e fala isso. Você já pensou o que você pediria? Você já pensou, Dediel? Assim, para Dediel, você é um homem de Deus. Você tem acompanhado, você tem andado firme. Dediel, pede o que você quiser que vai te ser feito. A gente tem dificuldade até de escolher o que a gente quer, né? Caramba, cara. Meu Deus. Você já pensou, Yuri? O que você pediria, Yuri? Nem sabe, né? Gerson, o que você pediria? Sabendo que aquilo vai se concretizar. O que você pediria, diácono? Pede o que quiser que vai ser feito. E aí a história me faz lembrar de um grande homem de Deus chamado Eliseu. Esse homem foi um homem que aos seus 20 e poucos anos, é um homem que Deus observava ele, o temor no coração, um homem que pensava, que queria Deus. E Elias, resumidamente, Elias, um grande homem de Deus, profeta que fez muitos milagres, um homem que andava tanto com Deus que Deus levou ele. Levou ele de uma forma, que Deus levou ele. E aí, Elias fala com Deus que estava cansado, que estava sofrendo tantas coisas, que queria um substituto. E você acha que Deus já não estava vendo Eliseu? E aí Elias sai à busca de Eliseu. E passa naquele arado ali, encontra 12 homens arando a terra. Resumindo, você conhece a palavra. E Elias passa e só joga a capa. Nem falou nada. Como Eliseu entendeu aquilo e correu atrás de Elias. Ele não falou nada. Como é que entendeu que tinha que seguir? E o profeta fala para ele. Em outras palavras, eu estou usando as minhas palavras. Você entendeu? Não, eu entendi sim. É isso mesmo que você quer? É. Então, deixa só eu despedir dos meus pais lá e eu vou te seguir. Eu acredito que Eliseu já ouvia falar dos milagres que Elias fez. Milagres esse que é possível ser feito hoje, para você ver, para você entender como é a nossa fé. Às vezes a gente acha que a gente tem fé o bastante. Às vezes a gente até prega isso aqui. Tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para um monte, vai para outro. Né? Eu estava comentando isso com os batizando hoje.
E nós somos, pelos dias de hoje, século 21, a gente acha que, não, isso aí é uma linguagem figurativa e que o escritor quis dizer uma outra coisa. Sinceramente, não é assim que eu creio. Não é assim que eu creio. Eu acho que é literalmente isso. Não é mágica não, tá, irmãos? É a minha fé. Fé particular, igual a impressão digital. Cada um tem a sua, mas pela palavra de Deus a gente trabalha para que a fé cresça. E Elias fez milagres extraordinários. Fez milagres que hoje... Você consegue entender quando ele clamou e fogo do céu desceu e consumiu os profetas de Baal? Como é que você entende isso? Você acha que esse fogo foi como? Eles infartaram lá, esse fogo foi algo que não foi visto? Ou foi algo que foi visto? O que você acha? Eu acho que foi algo que foi visto. Eu acho que fogo... fogo, esse fogo mesmo que você vê aí pegando. Só que desceu do céu e consumiu. Você consegue viver isso hoje? Você consegue entender isso hoje? Mas a gente não cansa de falar aqui que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje? Então o que faz a diferença aí? É o mesmo Deus ou a fé do profeta? Ou a sua fé? Ou a minha fé? Será que se eu buscar a Deus a esse nível de ter esse contato com Deus, eu também posso orar a Deus em pleno século 21? Em pleno ano de 2019, eu orar e fogo descer aí no meio? Será que isso acontece? Ah, você está duvidando aí, né? Você está duvidando aí. Tenho certeza, pela carinha de vocês estão duvidando. Mas não é uma coisa engraçada? Oh, será que esse negócio acontece mesmo, cara? Foi só lá no Antigo Testamento. Eu acredito. Mas e agora? Elias é Elias, Rogério é Rogério, Maurício é Maurício. Será que Deus quer agir na vida de Elias? Podia agir na sua vida? Pode agir na sua vida? E para a gente entender isso, Eliseu era um homem que ele ficava, eu acredito, por ele ser um servo, por ele ser um acompanhante de Elias, ele ficava admirado com aquelas coisas, ele via aquele negócio acontecer, e muitos milagres ele não participou, mas outros sim. E ele viu aquilo, e aquilo tomava o coração dele, que ele falou assim, caramba, isso que legal, esse negócio, e ele gostava daquilo. Aí você vai entender a promessa que Deus tinha na vida de Eliseu, e o coração de Eliseu que ele queria. Uma certa vez, o rei, eu esqueci o nome desse rei, mas eu vou achar aqui agora. O rei Acasias. Foi um rei que o profeta Elias profetizou que ele ia morrer. Não tem jeito, ele caiu e ele ia morrer. E parecia uma coisa, aqueles reis daquela época, eles tinham um problema com Elias, né? Acabe, eles não gostavam de Elias. Porque Elias só profetizava que não era bom para eles. E aí esse rei Elias profetizou que esse rei iria morrer. E aí ele já desconfiou, já perguntou ao servo dele, vem cá, como é que é esse homem aí que falou isso aí? Não, ele é vestido de pelo, é vestido com pelo, e ele anda assim, ele tem cinto de couro. Ah, já sei, isso aí é Elias. Mas eu sou rei, eu mando, vou mandar dar um jeito nele. Assim como Acabe tentou. Parece que eles não aprendiam, né? Eles não aprendiam, né, cara? Eles viram acontecer com Acabe e eles estavam enfrentando o homem de Deus, ou seja, o próprio Deus. E aí o que Acasias fez? Muito poderoso, separou lá um chefe, um coronel, um capitão, seja lá o que for, e mandou 50 homens ir atrás de Elias. Pô, um homem só, cara. Mandar 50, será que ele não aprendeu que Elias derrotou 400? Tem muita coragem, né? E mandou. E aqueles 50 chegou lá, e o capitão, o rei está mandando te chamar e você tem que descer comigo. Minto, antes ele chega e fala assim, homem de Deus, o rei está te chamando, então você vai ter que ir comigo, porque é o rei que está te mandando. E Elias simplesmente fala assim, se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma os 50. Eu acredito que Elias mal terminou de falar. Gente, imagina o tamanho dessa intimidade com Deus. Você quer alguma coisa hoje, você tem que fazer uma semana de oração, né? Um mês de oração. E aí Elias fala assim, tu falou que sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, não cai fogo. Cai o fogo de Deus. Imagina aí, o fogo caindo e queimando mesmo, aquele pessoal todo ali.
Olha o coração de quem não crê, quem não quer crer, quem não tem temor de Deus. Essa informação chegou para Acasias. Ele podia, caramba, rapaz, eu não vou mexer com Elias, não. Não, peraí. Repara que Eliseu estava vendo isso tudo, tá? Acasias falou assim, ele está pensando que ele é bom? Separa mais um capitão e separa mais 50. Vai lá de novo. O cara já tinha orado, já tinha pedido a Deus, já tinha tostado lá 50. Mandou mais um. E esse foi tão inteligente que ele chegou lá, provavelmente ele deve ter visto todo mundo pegando fogo já, né? Todo mundo torradinho. Ele, cara, ele temeu mais o homem do que a Deus. Ele deve ter passado vendo todo mundo pegando fogo. Elias, olha só, o rei me mandou aqui, você vai ter que descer comigo, homem de Deus. Elias de novo. Se eu sou homem de Deus, eu não vou não. Em outras palavras, eu não vou não, cara. Quem é o rei? Mas se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e queima mais 50. Vapo, caiu o fogo do céu e tostou mais 50. Já eram 102 mortos já. O capitão mais os 50. Imagina como é que estava esse churrasco. Todo mundo pegando fogo ali. Por uma palavra do homem de Deus. Mas o bendito do Acasias, um cara com o coração pedrificado, como é que Elias está botando fogo nesse pessoal aí, cara? Podia pensar pelo menos isso, né? Ele manda de novo. Você, capitão, pega mais 50 e vai lá. O cara queria trazer o cara à força, mano. E aí chega lá. Só que quando ele chegou lá, que ele viu aquela churrascada toda, né? Viu 102 homens pegando fogo. Ele falou, meu Deus, já temeu pela vida dele, né? Isso aí você vai encontrar lá em 1 Reis, a partir do versículo 9. Perdão, gente. 2 Reis 1, é isso aí, obrigado. A partir do versículo 9. E ele mandou mais um homem com mais 50. E chega aquele homem lá, quando aquele homem viu, cara, todo mundo já queimando, ele já chegou para Elias da seguinte forma: Elias, homem de Deus, tipo assim, por favor, entenda o meu lado. Entenda o meu lado, eu estou aqui obedecendo, porque se eu não vim fazer isso aqui, o rei vai me matar, e eu não quero morrer. Mas eu sei que tu também é homem de Deus, já queimou 102, pô. Não quero morrer não, Elias. Me ajuda aí, como diz o pastor, né? Me ajuda aí. Eu não posso voltar sem você. Se eu voltar, o rei vai me matar. Então, por favor, tem misericórdia de mim e dos meus homens. E a palavra diz que Deus falou com Elias. Isso aí se humilhou. Elias, vai com esse homem aí. Você consegue entender a fé quando ela começa a agir, quando você começa a se prostrar diante de Deus, seja lá quem for? Quando você baixa a tua bola, quando você chega diante de Deus com humildade, Deus vai ouvir. E o que aconteceu, como ele agiu assim? Foi livrado do churrasco. Ele e os 50. E foi livrado da morte, porque qual era a ordem? Ele voltar. E essas coisas todas encantavam Eliseu, sabe? Tanto a ponto de que Eliseu queria isso. E aí a gente vai para o ponto chave da mensagem. Elias foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele fez 7 milagres, milagres esses extraordinários. Só que havia promessa de que Deus ia levar ele. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Então, o que ele faz? Ele começa a tentar tirar Eliseu de perto dele, para que Eliseu não visse a forma em que Deus iria levá-lo. Mas Eliseu foi um homem de muita fé, porque ele tinha certeza e propósito naquilo que ele queria. Ele queria aquilo. E aí Eliseu começa a colar no pé de Elias. E Elias, de uma certa forma, tenta falar, você vai ficar aqui, que eu vou para ali. Vamos para o texto para a gente poder entender.
Vai lá em 2 Reis, isso mesmo, 2 Reis 2, 2 Reis 2, só para a gente poder entender. Só para que você possa entender o texto. Esse vento está me ajudando. Vamos lá. Vou ler rápido. Sucedeu, pois, que... 2 Reis 2, tá? Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E aí começa Elias. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: não, que pelo amor de Deus, rapaz, que isso? Vive o Senhor, em outras palavras, né? Vive o Senhor que eu vou te deixar, não vou te deixar não. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. Os 50 ali, os filhos de profeta, aí Elias, aí Eliseu, tu sabe que tu vai ficar sozinho, né? Tu está ligado que Deus vai levar o teu senhor, e aí? Mas ele estava firme no propósito dele. Ele estava tão firme no propósito dele que ele falou assim, ó, fica quieto, eu sei disso, cara. Pô, peraí, fica quietinho. O versículo está dizendo lá, ó, tudo bem. Também eu bem sei, calai-vos. Fica quietinho que eu já sei disso daí. E pela segunda vez Elias tenta deixar Eliseu fora. Elias lhes disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma. Por favor, não, eu sei. Pelo amor de Deus, não vou te largar não. Não vou te largar não. Vive o Senhor e vive a tua alma. E assim vieram a Jericó. Pela segunda vez. Então os filhos dos profetas, de novo, os filhos dos profetas tentando, eu quero que você entenda isso aqui, os filhos de profeta, não é nessa linguagem não, mas sempre vai ter alguém que às vezes está caminhando com você, às vezes está no mesmo lugar, na mesma escola, ou até mesmo na mesma igreja. Ó, você sabe que vai acontecer isso, né? E aí? Você fica esperto, você vai ficar sozinho. Mas sozinho você não está. Sozinho você não está. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu dizendo: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça. Mas eles já tinham falado isso. E ele disse também: eu bem sei, por favor, vocês fiquem quietos. Calai-vos, eu já sei disso. Como se ele fala, toda hora vocês estão falando isso. E Elias disse: fique aqui pela terceira vez. Elias disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos. Versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, de longe de longe pararam, de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais dividiram para duas bandas e passaram ambos a seco. O milagre para Elias era uma coisa muito fácil. Era uma coisa muito fácil, gente. Não, então, ó, vocês ficam aqui. Então, aí tirou a capa dele, tá, jogou, agora vamos embora. Era uma coisa normal, o homem andava tanto com Deus que era uma coisa normal. E isso fascinava Eliseu. E aí a gente vai entender agora o que Eliseu queria. Versículo 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: agora sim. Elias está vendo que Eliseu não larga ele de jeito nenhum. Esse cara quer alguma coisa, esse cara... Mas como Deus vai me levar mesmo? E eu sou usado por Deus. Isso é Eliseu. Isso é Elias. Eliseu, vem cá. Rapaz, vamos lá. Pede o que você quiser que te vai ser feito. Olha o gênio aí. Ó. Pede o que você quiser que te vai ser feito. Quando eu te fiz essa pergunta, já vou acabar, tá, Diago? Quando eu te fiz essa pergunta, porque você sabe a promessa que Deus tem na tua vida, mas Deus quer algo de você. E Deus quer a sua fé.
E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir contigo. Ainda que você esteja morto, você acredita nisso? Ele vai cumprir contigo. Isso é para crescer a nossa fé. E ele diz: sucedeu, pois, que havendo ele passado ali, disse Elias: pede o que quiser e te será feito. Antes que seja tomado a ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele era tão fascinado pelas coisas de Deus, que ele queria ser Elias 2 vezes. Elias já era o cara, ele queria ser Elias 2 vezes. Mas conforme a palavra do profeta, você acha que Deus não fez isso? Deus fez isso. Deus cumpriu isso. Elias fez quantos milagres? Diz a palavra de Deus que, você sabe, Elias fez 7 milagres. Então, se a porção é dobrada, quantos milagres que Eliseu tinha que fazer? 14, né? Eu tenho todos os textos, mas não vou passar porque não vai dar tempo. Ele disse: coisa dura. Olha o que Elias disse: coisa dura pediste. Porque Elias não esperava isso. Ele não esperava que o seguidor dele fosse pedir isso. Ele achava que ia pedir uma outra coisa. Tanto é que isso espantou Elias. Caramba, rapaz. Isso aí que tu pediu, hein? Ele não esperava que ele pedisse tudo, riqueza, tudo. Mas não esperava que pedia porção dobrada. Mas o homem de Deus entendeu que o coração de Eliseu estava em Deus. Que ele ia, mas alguém tinha que ficar para cumprir a sua obra. E o que ele fez? Então tá bom, vou dificultar só um pouquinho para você. Se você vê quando o Senhor me levar, aí sim vai acontecer isso aí contigo. Eu conversando com um jovem da igreja, eu até brinquei. Eu acho que Eliseu era tão colado em Elias, que quando Elias falou para ele, estou quase chegando lá. Quando Elias falou isso para ele, eu acho que nem no banheiro ele deixava Elias ir sozinho. Não, vai que você olhava ele lá dentro do banheiro. Eu tenho que estar pertinho dele, que eu preciso ver esse negócio aí. E quando o carro de fogo desceu, que levou ele, eu acho que o negócio foi tão tremendo que aquilo, diz ali o versículo, que separou os dois, né? Separou os dois. E tanto é que os profetas, eles estavam tão fora dessa visão, que depois, lá no versículo 16, 17, os profetas acharam que Elias morreu. E eles estavam falando para Eliseu: não, deixa a gente procurar ele. Rapaz, vocês vão procurar em vão, cara. Tá aí não, o cara já foi, pô. Ele estava feliz com aquilo que ele viu. Ele viu, e foi uma coisa tão gloriosa, que diz o versículo 12: e vendo Eliseu, chamou: meu pai, o carro de Israel passou e levou o cara. Vou passar o carro em você, Mazinho. Só o Senhor falar assim: eu vou passar o carro em você. Levou o homem. E aí, pela promessa que eu creio que você tem na sua vida, Eliseu tinha que se cumprir a palavra na vida de Eliseu, amém? Isso é para você crer na palavra de Deus, porque as promessas de Deus na sua vida, elas não, muitos dizem assim: você não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Eu quero dizer diferente: você pode até morrer que as promessas vão se cumprir, amém? E aí o que aconteceu? Eliseu tinha que fazer quantos milagres? Igreja? A palavra diz que ele fez 13 milagres. 13 milagres. E aí o inferno deve ter falado: Deus falhou. Deus falha, irmãos. Quero que você atente a isso. 13, faltou um só, ele cumpriu tudo, fez 13. Um dos primeiros milagres, eu acho que para Eliseu testar, ele fez de volta o mesmo milagre que Elias fez. Elias não chegou, não rasgou ele não tirou a sua capa e jogou ali e passou? Ele passou. Então eu acho que Eliseu, para testar, falou: não, agora ele já foi, a capa está comigo. Espera aí, o Rio Jordão está ali. E na volta eu vou tentar fazer esse negócio também, irmão. E ele pegou a capa, abriu ali, rapaz, funcionou. O homem queria aquilo de Deus.
Então só faltavam 13. Tinha feito a do Jordão, só que Eliseu morre com 13 milagres feitos. Mas como a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa, isso é para você crer que o Deus que promete, Ele há de cumprir. Seja que eu quero que você reviva no seu coração aí essa promessa que Deus tem na sua vida. Se agarra nela com toda a fé possível, porque ainda que se você não estiver aqui nessa terra para ver, ela vai ser cumprida, porque quem te prometeu foi o Deus que não falha. O próprio diabo deve ter vibrado com isso, porque ele pediu porção dobrada. Dobrada não é a metade, não é mais ou menos, não é quase lá não, irmão. É o que Deus prometeu. E Deus sempre honrou a palavra do profeta Elias. Não ia ser agora que isso iria ser desonrado. E Elias morre. E a palavra de Deus diz que lá em 2 Reis, no capítulo 13, no verso 20, repara só. Vou ler. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas de Moabe invadiam a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles, um homem, eis que viram um bando, lançando um homem na sepultura de Eliseu. Você já conhece a história. Vinha 2 homens para sepultar um amigo, e Eliseu estava sepultado ali. Então, devido chuvas, essas coisas todas, eu acredito também que a cova não era tão funda, e aqueles homens vinham sepultar um amigo. E quando eles foram sepultar, eles viram os moabitas vindo, que provavelmente eram roubadores, eram homens sem escrúpulos, quando eles viram, vocês vão roubar a gente, vão matar. Eles estavam cavando para poder enterrar. Quando eles viram aqueles homens vindo, o que eles fizeram? Jogaram o corpo daquele homem ali em si mesmo. Ele já está morto, irmão. Vou jogar ele aí, vou meter o pé. Vou correr, porque senão vão matar a gente também. O que aconteceu quando aquele corpo daquele homem fez contato com os ossos de Eliseu? O que aconteceu? Quantos milagres que Eliseu tinha que fazer? Só tinha feito 13. Mas depois de morto, Deus ainda cumpriu a sua palavra. Mesmo depois de morto, o Senhor cumpriu a sua palavra, e a porção dobrada foi feita de acordo com a palavra de Deus. Isso é para você crer que a palavra de Deus também vai se cumprir na sua vida, ainda que a morte te alcance e te leve, porque nem a morte pode impedir aquilo que Deus promete na sua vida. Amém, igreja? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chamar o diácono. Guarda essa fé no seu coração. Nada pode tirar, nada pode impedir a promessa de Deus na sua vida. Nada. Quando eu entendi essa palavra, irmãos, eu falei assim, porque a gente espera o seguinte, né? Pô, se eu morrer, acabou, não vou poder fazer. Você não faz nada. É Deus que promete na sua vida. Fique em paz, porque ainda se você morrer, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então é nessa palavra, sabe, Alexandre, que Deus te usou para trazer para mim ali. O Senhor já tinha falado isso comigo. E da mesma forma que o Deus que age na minha vida, que agiu na vida de Elias, na vida de Eliseu, vai agir na sua vida também. Usa essa mesma fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus.